Olha, só quero dizer uma coisa para você. O nosso programa está começando, mas eu vou pedir mesmo que a família de Nazaré, vou até acender essa vela aqui, ó, que a família de Nazaré inspire a gente como se comportar, né? Por quê? Porque muitas famílias estão se reunindo, muitas famílias estão em oração, muitas famílias estão brigando. E aí você fala, ai, Dalcide, você sabe que eu ando tão preocupado com o encontro da minha família. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir que a família de Nazaré venha em socorro à minha família, à sua família. Nós vamos pedir para que as bênçãos dos céus estejam sendo derramadas nesse momento, sobre mim, sobre você, sobre as nossas famílias, e que o encontro das nossas famílias seja um momento de fraternidade, de carinho, de amor, de respeito. Senhor, eu peço, abençoa as nossas famílias. Amém. E é nesse clima, né? De festa, de alegria, de fim de ano. Daqui a pouquinho já estamos em 2026. Mas eu quero que 2026 seja também um ano tão abençoado. Ano de graça. Ó, como um bálsamo acalmando as nossas ansiedades. Senhor, que venham as coisas novas, as coisas boas, as novas perspectivas. Senhor, nasce no meu coração também. Nasce nas nossas famílias. Assim seja. Amém. O amor como um todo. E então bom Natal. Tá só começando para todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá, força, vai. Na noite de vigília, o mundo se silencia, mas o coração do católico está desperto. Nesta véspera de Natal, recordamos que Deus se faz menino, humilde e frágil, para caminhar conosco. Não é apenas uma data ou uma tradição, é o momento de abrir o coração para o mistério da encarnação. Como os pastores que ouviram os anjos e correram para Belém, somos convidados a buscar Jesus, a contemplar sua simplicidade e a oferecer nosso amor em retorno. Cada luz, cada canto, cada oração é sinal de espera ativa, de quem não apenas aguarda o Natal, mas o vive com fé e gratidão. Que nesta noite cada coração se torne manjedoura, lugar onde Cristo encontra espaço para nascer e transformar a vida. Sabe o que eu mais desejo? Que o encontro que você vai ter com a família, e você sabe que Natal é caracterizado por isso, né? O encontro das nossas famílias, que seja um momento de harmonia, sabe? Um momento de alegria, mas de alegria sadia. Não é aquela história de a gente é obrigado porque a tradição manda a gente fazer. Aproveite dessa oportunidade para ouvir um pouquinho aquelas pessoas de mais idade, que às vezes ficam aí num cantinho isoladas, enquanto a família toda está conversando animada, mil coisas. Dá atenção para esse alguém que está um pouquinho mais isolado. E aí você que está agora me acompanhando, diz Dalcides, sou eu que fico um pouquinho assim de canto. Eu vou pedir a Deus que conforte o seu coração. Porque se você se sente um pouquinho isolada, um pouquinho de canto, é sinal de que o seu coração tá ferido, né? Tá machucado. Então eu vou pedir que nesse momento tão especial de encontro com as nossas famílias, por ocasião desse final de ano, que seja um momento especial também de cura para muita gente. Jesus, eu peço que a cura venha ao meu coração. Eu peço que a cura venha às nossas famílias. E hoje eu quero oferecer um presente. Diante da Sagrada Família, eu quero trazer um presente. Qual é o presente que você quer oferecer? Diante de Jesus, me deixa levar esse presente?
eu vou estender minha mão e num gesto simbólico, eu vou pedir que você entregue qual o presente. Eu vou entregar meu coração mesmo, sabe? E dizer à Sagrada Família que a minha família seja cada dia mais inspirada nesta família divina. Que as minhas atitudes sejam inspiradas nessa família divina. Eu peço, vem, Senhor Jesus, vem ao meu coração. Eu ofereço a minha mãezinha, eu ofereço os meus familiares, eu ofereço esse ano de 2025, eu ofereço tudo aquilo que me preocupa em relação a 2026 e o meu desejo de fazer um novo ano ser bonito, vivido na graça de Deus. Eu estou oferecendo tudo isso. O que é que você oferece? Me deixa levar. Me deixa levar diante da Sagrada Família. Sagrada Família, Jesus, Maria e José, a minha família possa, assim seja. Amém. No mais alto dos céus, glória a Deus e paz na terra aos amados seus, porque hoje nasceu para nós o Salvador. Eu creio. Jesus nasceu para nos salvar e para nos ensinar a viver nesse mundo, sabe? Por isso eu peço, Senhor, me ensina a ter um coração bonito, um coração inspirado no teu coração misericordioso. Vem comigo, vamos lá. Você sabe que depois dos evangelhos tem um livro chamado Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos é um livro que vem logo depois dos evangelhos, contando um pouco como viveram as primeiras comunidades cristãs, aqueles que seguiam Jesus. Era um grupinho pequeno, e era um grupinho que estava constantemente sendo perseguido. Eu vou contar a história. Tinha uma mulher, e a história começa à beira de um rio. O nome dela era Lídia. Diz o texto que Lídia era uma mulher forte. E Lídia vendia púrpura. Na época, um tecido caro, né? Um tecido cor de realeza. E ela era uma mulher independente, uma mulher respeitada. Lídia era uma mulher bem-sucedida. Mas mesmo com tudo isso, diz o texto que havia um vazio dentro dela. Embora ela tivesse recursos, fosse uma pessoa inteligente, tivesse muitos dons, mas era uma pessoa com um grande vazio interior. E por isso, aos sábados, ela ia até a beira do rio, não para vender nada não, mas para se colocar em oração. E ali, sem templo, sem palco, com sinceridade, ela rezava ao seu Deus. E foi justamente ali que um personagem bíblico chamado Paulo, conhecido como Saulo, que se converteu, e o nome dele passou a ser Paulo, o apóstolo, ele chegou e começou a falar de Jesus. E a Bíblia diz assim: o Senhor abriu o coração de Lídia. Gente, não foi um discurso bonito, não foi a emoção
Mas diz o texto que foi a palavra, foi Deus. E Lídia, naquele momento, acreditou. Não tinha provas, não tinha sinais, mas só de ouvir a palavra, Lídia acreditou. Então imagina Lídia, essa mulher bem-sucedida, mas que ia lá, ao lado do rio, e ficava rezando, ficava meditando, pensando. E disse: se me acham fiel, venham para minha casa. E é bonito, gente, porque foi ali na casa de Lídia que nasceu a primeira igreja da Europa. Não foi num templo, mas foi num lar. Porque o coração de Lídia virou casa. E a casa dela virou um verdadeiro altar. Lídia nunca subiu num púlpito. Nunca fez grandes discursos. Mas ela simplesmente abriu a porta para que Deus fizesse o resto. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Num dia como o de hoje, num mundo de tanta pressa, de tanto barulho, a gente só precisa que Deus entre, sabe, na vida da gente. Mas Deus não invade. Ele espera ser convidado. E Lídia fez isso, abriu o coração. E a casa dela virou uma verdadeira igreja. Eu me lembro com carinho, quando ainda menino, e a gente fazia aquelas novenas de Natal. E era comum na cidade do interior, todo mundo se reunir na casa de fulano. E o dia seguinte era na casa de cicrano. E aquele era sempre um momento para a gente estar junto. Eu peço ao Senhor que as nossas casas sejam abertas à Tua presença. Vem, menino Jesus. Vem nascer nas nossas famílias. Vem encontrar espaço novo nas nossas casas. Lídia de hoje, a personagem que está nos Atos dos Apóstolos, abriu a casa e a partir dali uma igreja viva surgiu. Entra na minha casa, Senhor. A porta está aberta. Vem fazer morada. E que aqueles que aqui estiverem nesta casa sejam abençoados. Assim seja. Entra, Senhor Jesus, em meu coração. Vem inundar meu ser com Tua presença. Quero sentir o amor que nunca tive. Talvez você nunca tinha ouvido a história de Lídia, né? Uma mulher muito bem estruturada, inteligente, empreendedora, mas que ao redor de um rio se colocou em oração. E Paulo, passando, disse: vamos lá na sua casa então e vamos rezar lá. E aí nasce uma comunidade, nasce uma igreja. Que a sua casa seja o lugar de oração, onde Deus entra. E a partir dali, maravilhas começaram a acontecer, não só naquela casa, mas na casa daqueles que visitavam essa casa, estavam nessa casa. Que a sua casa seja lugar de bênção e de graça para muitas outras casas. Pensa nisso. Em meio ao barulho do mundo, Maria nos ensina a escutar, não com os ouvidos, mas com o coração. Enquanto muitos esperam um Messias poderoso, Maria se recolhia. No silêncio da casa de Nazaré, ela aprendeu a ouvir a voz de Deus, uma voz que não grita, mas sussurra.
Quando o anjo anunciou a encarnação, ela não fez discursos, apenas respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. O silêncio de Maria não foi vazio, foi um silêncio cheio de fé, de acolhida, de entrega. Nesse tempo de advento, o convite é o mesmo: calar o excesso, abrir espaços para Deus falar, que como Maria possamos aprender a guardar as coisas de Deus e meditá-las em nosso coração. A gente não gosta muito de parar, né? A gente tá freneticamente vivendo, tanto assim que é comum quando alguém pergunta: e aí, como é que tá? Nossa, uma correria. Parar um pouquinho, fazer silêncio e ouvir a palavra de Deus. Eu tenho aqui, 13 envelopes. Hoje de manhã eu abri o envelope 2. Então agora eu vou abrir o envelope número 1. E esse envelope diz assim: Livro do Eclesiástico. Um ser humano guarda raiva contra outro. Como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar, e não leves em conta a falta alheia. A mensagem para hoje, diante da Sagrada Família: não guarde raiva no seu coração, porque só assim você vai poder pedir a Deus a cura. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, das minhas raivas. Cura-me, Senhor, das minhas soberbas. Cura-me, Senhor. Sagrada Família, a minha família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, a minha família vossa é. Mas eu quero uma família onde eu não cultive raiva, mágoa, ressentimento, ódio. Sagrada Família, me ajuda a perdoar. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, por perdoar-me. Eu achei algo tão bonito. Como é grande o espírito de São José, de fé. Ele aceita de forma humilde e piedosamente todas as mensagens do anjo e cumpre heroicamente todas as ordens divinas. Nada lhe custa, nenhum sacrifício o faz desanimar. Ele pega a criança, ele vai para o Egito, está pronto para tudo. É vítima com Jesus e por Jesus. Sofre o exílio, a perseguição, a pobreza, mas suporta tudo com alegria por Jesus e pela obra redentora do Pai. É a sua pureza. É preciso que um anjo o venha tranquilizar. Tão grande o receio de comprometer Maria com alguma difamação. Por isso que tem um lírio. Lírio é sinal de pureza. A gente está vivendo um tempo muito especial. E que o dia de hoje, especial como é, seja um dia para a gente limpar o coração, sabe? E confiar mais em Deus. Pedindo a São José, intercede junto a Deus, intercede junto a Jesus, por mim,
por aqueles que agora rezam comigo. São José, pai adotivo de Jesus, vem meu socorro. Assim seja. Valei-me São José, nas minhas dúvidas e medos. Valei-me São José, quando me bate o desespero. Valei-me São José, quero seguir os teus desejos. São José, rogai por nós, intercedei por nós. Valei-me São José. Ó glorioso São José. Como que era na época de Jesus essa história de animaizinhos, e Jesus nasce numa assim chamada estrebaria? Deixa eu contar um pouquinho como era naquela época. Nas casas da época de Jesus, volta no tempo, 2000 anos atrás, especialmente nas áreas mais afastadas da cidade, nas áreas rurais, lugares de aldeias simples, era comum, também por causa da temperatura, que os animais tivessem um espaço dentro ou muito próximo das residências. Por isso que nas casas da Judéia, naquele tempo, eram construídas com áreas anexas ou até internas, onde os animaizinhos eram abrigados na noite. Isso ajudava a proteger os animais de predadores, de ladrões. Ajudava a manter a casa aquecida. Sim, porque os animaizinhos ali, eles respiram, né? Então, isso vai dando aquela sensação gostosa, assim, sabe, de... mas Dalcides, deve ser um cheiro. É claro que também tinha os inconvenientes. Mas imagina assim, os espaços para os animais, em geral, eram assim espaços reservados ali no térreo. E a família podia dormir num nível um pouquinho mais elevado. É como se fosse assim uma espécie de um beliche, assim, né? Então, no andarzinho de cima, assim, a família dormia. Gente, eu estou falando de uma época onde não tinha ar-condicionado, uma época onde as casas eram construídas de uma forma muito mais precária, muito mais elementar, muito mais simples do que nós temos hoje. Então fazia parte desse espaço interior reservar um cantinho para os animaizinhos. Por isso que você entende também o que é a manjedoura. Não é que foi assim, lá numa fazenda... E lá na fazenda, então, junto dos animais. Não. Nas casas se tinha o lugarzinho dos animaizinhos. E foi ali que Jesus nasceu. No Evangelho de Lucas, tem um detalhe que reflete as condições da época e o ambiente acolhedor, simples, em que ele veio ao mundo. Ele se fez presente entre nós, numa estrebaria, numa manjedoura, num lugar onde ficavam os animaizinhos. Você percebe a simplicidade de você nascer sem nenhum luxo e a simplicidade de você também se adequar às circunstâncias da época. Talvez você nunca tinha ouvido essa explicação, né? Mas esse programa aqui eu tenho assim um desejo muito grande de trazer informação para você. Quando a gente fala Jesus nasceu num presépio, num lugarzinho onde ficavam ali os animais, é que os animais ajudavam a aquecer o ambiente. Os animais eram ali protegidinhos dentro das próprias casas. E é por isso que Jesus, numa dessas casas, foi acolhido por alguma família, certamente. Tem um VT bonitinho das crianças imitando os animaizinhos. Me mostra ele, vai lá. Ah lá. Mãe, cocolicô. Miau. Mo. Pi, 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 pi. Au. I, a, i, a, i, a.
Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E sabe que a gente dormiria muito mais feliz também se a gente voltasse a essa simplicidade desse lugarzinho onde Jesus nasceu. Às vezes a gente vai crescendo na vida, então a gente vai ficando mais importante na vida, ou mais conhecedor das coisas da vida. E às vezes também a gente se deixa levar pela prepotência, pelo orgulho. Ou você volta lá para aquele cantinho de Belém e encontra-se com Jesus na sua simplicidade, ou você vai se iludindo com o passar do tempo, que eu sou alguma coisa, você é alguma coisa. Aí a gente usa aquela frase infeliz: sabe com quem está falando? Ai meu Deus, esse aí é o diploma do ignorante. O ignorante recebe um diploma: sabe com quem você está falando? Gente, que coisa mais ridícula, né? Olha, que esse clima mesmo de Jesus na manjedoura, que esse clima de simplicidade traga para mim e para você a consciência daquilo que é essencial: amar e ser amado. E as coisas mais importantes da vida, elas são simples. E se você observar bem, elas não têm preço. Vida não tem preço. No mais alto dos céus, glória a Deus, paz na terra. Não tente tomar nenhuma decisão importante em momentos de euforia ou de tristeza, pois tanto a euforia como a tristeza são péssimas conselheiras. Atitudes impensadas nem sempre vêm acompanhadas de sabedoria. Não tome nenhuma atitude por impulso. A pior reação é agir sem pensar. Na hora do nervoso, a raiva cega as ideias e o mundo dos instintos fala mais alto. Na dúvida, na hora da raiva, o melhor a fazer é esperar e se acalmar, porque a raiva passa, mas as consequências de nossos atos não. O preço é alto, o troco é grande e a dívida não acaba nunca. Você se lembra que o diabo era um anjo de luz? Judas, Jesus amava Judas e tratava ele como um irmão. Gente, um desconhecido pode fazer mal para a gente, mas um que a gente ama, um amigo, pode destruir a gente por dentro. A falsidade de alguém que a gente se encontra só de vez em quando passa um pouco despercebido. Mas a falsidade de alguém que toma as refeições na nossa casa, a traição de alguém que está ao nosso lado e que enfrenta com a gente tantos obstáculos, dificuldades no dia a dia. Quando você se sentir chateado, chateada, porque alguém fez alguma coisa que você diz: eu não merecia, Dalcides. Eu sei que você não merecia. Mas olha um pouquinho para Jesus. E você vai perceber que o Filho de Deus, que só plantou coisas boas, só fez coisas boas,
e foi tratado com traição pelos seus melhores amigos, com indiferença da parte daqueles, inclusive, que tinham recebido milagres, medo daqueles que escolheram um ladrão em vez de escolher Jesus. Gente, eu estou falando que aquilo que eu e você podemos experimentar ao longo da vida, Jesus experimentou dando a própria vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Algumas situações acontecem independentemente da gente querer ou não. E a gente não é nem culpado. Mas algumas situações difíceis que a gente passa e que a gente enfrenta é porque a gente abriu o coração e falou, quem sabe, uma confidência quando a gente não devia ter falado. A gente expôs uma opinião quando a gente nem foi chamado para dar opinião. A gente quis consertar uma situação onde esse alguém não tinha a mínima pretensão que a gente se envolvesse. E aí você fala, oh meu Deus do céu, mas eu não merecia. Em alguns momentos é uma situação de injustiça, porque realmente eu e você não merecíamos. Mas a gente foi envolvido ou numa falcatrua, numa desonestidade, numa perversidade, e nós somos vítimas. Mas hoje é um dia especial para eu chegar bem pertinho de você e dizer assim, mas dá uma olhadinha para 2024. Alguma confusão que a gente se meteu, a gente teve sim uma participação. A gente falou um negócio que a gente não tinha certeza, que a gente ouviu dizer. A gente provocou uma situação quando a gente estava sob, assim, um efeito da ira, da raiva. Algumas vezes nós somos vítimas, é verdade, inocentemente envolvidos. Mas em outras vezes, eu e você acabamos colhendo o fruto de algo não tão bom que a gente pensou, que a gente fez, que a gente provocou. Que esse finalzinho de ano nos ajude a olhar onde eu posso ser mais prudente, onde eu posso tomar um pouquinho mais de cuidado. Que essa palavra caia no seu coração e traga a paz que você precisa. Coragem, coragem, coragem. Vamos olhar um pouquinho para a família de Nazaré. Eu acho que com toda a temática que eu tenho trazido hoje, né? Esse finalzinho de ano também, é sempre bom a gente olhar para a família de Nazaré e olhar para a nossa família. A família de Nazaré tem, assim, uma lição bonita, profunda e uma capacidade de nos ensinar em diversos aspectos da vida. Percebe que é uma família onde se tem silêncio e oração? Maria é uma menina, uma jovenzinha, mas ela ouve a voz do anjo, acolhe o plano divino e ela não fica exigindo explicação. Ela assim faz a pergunta, como é que vai ser isso? Não estou entendendo direito. Maria, fica tranquila, a seu tempo tudo vai ficar claro, você vai compreender. Porque para Deus nada é impossível. Gente, ela poderia ter insistido. Então me fale mais, me dê explicações, dê sem detalhes. Não. Existe apenas um sim e um silêncio da parte dela. O silêncio dela é tão grande que o próprio José não recebeu nenhuma explicação. E ela ficou quietinha. E José estava pensando em deixá-la secretamente. Mas um anjo aparece em sonho e diz para José, José, pode confiar, ela é honesta com você. O que aconteceu com ela é obra do Espírito Santo. Gente, José tem que acordar, pegar a esposa dele, levar para o recenseamento
E ali então Jesus nasce numa estrebaria. Jesus nasce numa manjedoura. Jesus nasce em meio aos animaizinhos. E eu fico olhando para tudo isso e eu digo, nossa, que casal corajoso, hein? Eles têm que fugir rapidinho, porque foram também avisados em sonho que havia um rei muito mau que queria persegui-los, matar o menino. Gente, é uma vida de trabalho, é uma vida de sacrifício, é uma vida de recomeço, é uma vida de silêncio. Eu estou falando de Nossa Senhora, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de José. Eu não estou falando de gente de vida simples, fácil, mas eu estou vendo o exemplo de cada um. José é o homem justo, fiel. Maria, a mulher da oração e do silêncio. Jesus, ainda criança, viveu a experiência do crescimento numa casa simples, sem luxo, numa comunidade discreta de Nazaré. Eu estou falando da família que é modelo para todos nós. Gente, eu não falei nada de extraordinário. Eu falei de sofrimento, de dor, de angústia, ao mesmo tempo de fé, de esperança, de confiança. Você percebe que a família de Nazaré é exemplo para mim, a família de Nazaré é exemplo para você. Jesus, Maria e José, fazei a minha família semelhante à família de Nazaré. Jesus, Maria e José, a minha família, vossa é. Amém. Um escravo criado com o ensinamento sobre a importância do perdão e do amor ao próximo tornou-se de grande valor para o seu senhor, por causa da sua honradez e bom comportamento, elevando-o como administrador de suas fazendas. Numa ocasião, seu senhor desejou comprar mais 20 escravos e mandou que ele escolhesse os mais úteis e fortes. E assim o fez. Foi ao mercado e fixou-o num velho decrépito e disse que aquele era um dos seus escolhidos. O senhor ficou surpreendido com a escolha, sem entender nada, e o pobre velho pediu para que fossem indulgentes com ele. A compra, portanto, foi feita, e os escravos foram levados para as fazendas do seu novo senhor. Mas o antigo escravo tratou o velho decrépito com muito mais cuidado e atenção do que a qualquer dos outros. Levou para sua casa, dava-lhe da sua comida. Quando tinha frio, levava-o para o sol. Quando tinha calor, colocava-o embaixo das árvores. Admirado das atenções que o seu antigo escravo dispensava ao outro escravo, seu senhor lhe perguntou por que fazia isso. De certo, tem algum motivo especial. É teu pai? Teu irmão? Tio? Ou é seu amigo? Não tenho parentesco algum com ele, nem mesmo é meu amigo. Então, por que tanto interesse por ele? Ele é meu inimigo, senhor. Ele me vendeu a um negociante, mas aprendi que devo perdoar os inimigos e quando teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Quando tiver sede, dá-lhe de beber. E esta é a oportunidade que tenho de colocar meus aprendizados em prática. Para não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém me machucou e eu não pude nem chorar. Escuta, meu Senhor, escuta minha história. Por 1000 caminhos ia sorrir. Eu procurei compreender. Nenhum irmão eu quis ferir. Eu só pensei em ajudar.
mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei, desafiando a minha paz. De tanto ouvir falar em ti, eu quis fazer como aprendi. Eu quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão, mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que sou feliz. Mas olha que lindo que diz a música agora. Eu venho aqui pedir perdão, se por acaso eu mereci sofrer tamanha ingratidão, quando eu busquei sempre ajudar. Mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu, e mesmo assim morreu na cruz. Mas houve quem não entendeu e disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que eu sou feliz. Mas não é lindo isso? Mas quem não entendeu fui eu, que se esqueceu quem foi Jesus, que fez um bem maior que o meu e mesmo assim morreu na cruz. Minha gente, quando eu olho Jesus crucificado, braços abertos na cruz, você acha que eu vou ficar reclamando? Porque uma incompreensão aqui, alguém falou uma coisinha ali, alguém me chateou aqui. Depois de ele ter feito todo o bem que ele fez, gente, de braços abertos na cruz, e eu me sinto tão pequenininho, sabe? Senhor, misericórdia. Quanto tempo eu caminhei por aí, um pouco de amor pra dar. O programa está quase terminando, mas quando eu falo assim que eu desejo a você coisas boas, eu desejo realmente, sabe, que esse Natal seja de paz, de serenidade, de harmonia, de verdadeiro amor. E Deus te abençoe e te proteja, mas te proteja muito e proteja aqueles que você ama. Dá um abraço carinhoso em cada um deles. Deus abençoe você.